Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre hábitos. Hoje a gente vai conversar sobre 8 hábitos para se deixar no passado. Porque a gente sabe que tem hábitos que são bons, que nos edificam, que fazem a nossa vida ir para frente, tudo aquilo, né? Aquela coisa legal. Mas tem hábitos que deixam a gente mais para baixo, mais murchinhos, sabe assim, a autoestima baixa, não acreditando mais em nada, nem em ninguém. Será que não vale a pena a gente observar como a gente está reagindo e aí mudar essa chavinha? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, se você tiver algum desses hábitos, talvez seja a hora de avaliar a mudança para uma forma mais positiva. O primeiro hábito é não acreditar em si mesmo. Como é o seu diálogo interior? Quando você conversa com você sobre projetos, planos de trabalho, relacionamento, amizades, como você dá uma resposta para si mesmo? Quando alguma coisa vai mal, porque isso pode acontecer com todo mundo. Você pensa, eu sou um fracasso mesmo, eu nunca ia conseguir fazer isso. Mas e se eu não conseguir? E se a pessoa perceber que eu não tenho tanto conhecimento para lidar com isso? Você já pensou que esse é o seu diálogo interno? E esse diálogo interno reflete a forma como você pensa sobre si mesmo, como você acredita que você é? Pois é. Então, na próxima vez que você for conversar com você, avalie como é o seu diálogo interno. Porque muitas vezes a gente está lá no dia a dia, naquela correria, a gente acha que a gente super acredita na gente, que a gente tem uma super autoestima. Aí quando vai dormir e pensar na vida, fica, nossa, mas eu sou um fracassado, uma fracassada. Nossa, mas eu não consigo nem manter aquele projeto no trabalho. Então, como é que tá essa autoestima? Como é que tá essa confiança? Não tá boa, né? Porque muitas vezes a gente não para reparar no como a gente conversa com a gente. Então, essa é a minha dica para você. Se você quer saber se você acredita em você, se você tá com autoconfiança aí, ó, legal, comece a observar os seus pensamentos e principalmente o seu diálogo interno. Como você estabelece uma comunicação com você mesmo? Como são as palavras que você diz para si mesmo quando você vai dormir, quando você pensa em alguma coisa que deu errado? Avalie isso então, tá? E aí você pode ver depois maneiras de como você pode trabalhar isso. Ou com livros, se você de repente não pode pagar uma terapia no momento, não sei. Ou você pode partir para uma terapia, e aí tem terapia com psicólogo, tem terapia floral também que pode ajudar, né? E aí tem inúmeras coisas que você pode fazer, tá certo? O segundo hábito para se deixar no passado são as poucas horas de sono. Como está o seu sono? Ele é um sono de qualidade? É um sono bom ou é um sono ruim? É uma noite mal dormida? O sono, ele é muito importante porque ele vai regular os níveis de estresse, né? Como você tá, estresse no dia a dia. Ele vai até mexer com a pressão arterial, então ele pode reduzir a pressão arterial e uma noite mal dormida pode aumentar a pressão arterial. O sono também é responsável por manter o nosso sistema imunológico trabalhando bem. Olha só que coisa importante. Então, se você dorme mal, o seu corpo tem uma diminuição nas defesas, né, do organismo. E se você dorme mal, sempre, né, gente? Não é uma noite só mal dormida. São sempre, assim. Tipo, no mês você dorme mal 20 dias, 25 dias. Então, a gente precisa estabelecer o quanto isso ocorre durante o mês, durante um período determinado que estava acontecendo na sua vida para estar influenciando nesse sono. E observar se tudo isso está acontecendo por uma questão externa, né, que está vindo de fora, então, de repente, preocupações, ansiedade, medo, ou coisas físicas, luz do ambiente, temperatura do ambiente, ou se você está deixando de dormir para assistir filmes e ler livros até mais tarde, ou ainda trabalhando até mais tarde. O que está causando esse excesso de demanda que está fazendo você ficar até mais tarde trabalhando? Então são todas as questões que têm que ser avaliadas, né? Quando você está com poucas horas de sono. O que está acontecendo com você? É olhar o todo, é fazer um scan, né? Escanear tudo e ver o que está acontecendo. E aí você vai partir, a partir desse escaneamento da sua rotina, do seu dia a dia, da sua saúde, para o melhor tratamento. Então, poucas horas de sono, procure um profissional para te ajudar a lidar melhor com isso, certo? O terceiro hábito para se deixar no passado é manter relacionamento com pessoas tóxicas.
Quem não tem uma pessoa tóxica, né, na vida ou já teve alguém tóxico na vida? É importante a gente começar a rever esses relacionamentos, o quanto eles nos fazem mal. Uma forma de fazer isso é observar como você sai da presença dessa pessoa. Sintomas físicos, dor no corpo, dores de cabeça, sintomas psicológicos, emocionais, tristeza, ansiedade, baixa autoestima. Então, tudo isso é para se observar. Às vezes a gente está, por exemplo, namorando alguém e a gente chega em casa, em vez de estar feliz, alegre, sorridente, pensando assim, nossa, que bacana essa pessoa, me sinto bem ao lado dela. Não, a pessoa chega triste, com o olho fundo, parece que tomou uma surra, né? Isso quando não acontece de verdade alguma coisa física, alguma violência do tipo. Então, é preciso a gente começar a observar mais como o nosso corpo reage, como estão os nossos sentimentos, para ver como a gente está se relacionando, como estão as nossas relações. E a partir disso, observar o que é bom ou não para a gente, porque, gente, muitas vezes a gente insiste em coisas que estão fazendo mal para mostrar para os outros que a gente pode, para querer estabelecer um status, né? Para mostrar para alguém que nós somos capazes. Às vezes está num relacionamento ruim, mas quer mostrar para a mãe que é capaz de ter um relacionamento porque alguém dizia alguma coisa, a mãe ou o pai ou um parente. Para com isso. O mais importante é você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então comece a observar como está você depois que se relaciona com essas pessoas. Pessoas que não dá para se afastar, mantenha relacionamentos superficiais. Fale de coisas superficiais, certo? O quarto hábito para se deixar no passado é o apego ao controle. E para isso eu quero indicar um livro para vocês, que é esse aqui, ó, Os 5 Níveis de Apego, do Dom Miguel Ruiz Jr. Nesse livro, o Dom Miguel Ruiz Jr., que é filho do Dom Miguel Ruiz, né, que é o autor de 4 Compromissos, não é o mesmo autor. O Dom Miguel Ruiz é pai do Dom Miguel Ruiz Jr., certo? E esse livro aqui é bem interessante. Ele fala pra gente sobre os 5 níveis de apego, então do nível 1 ao nível 5, sendo o nível 5 o nível mais hard de apego, que é o fanatismo. E a gente está vendo isso muito na nossa sociedade, né? Sendo na parte de política, sendo na parte de esportes, defesa de alguma ideia, a gente vê que as pessoas vão para um fanatismo muito rápido. E esse livro aqui, ele mostra pra gente como que isso se dá, como que isso ocorre e as formas que a gente tem de minimizar, né, a ocorrência desse apego na nossa vida. Então, para esse hábito, que é o número 4, eu indico esse livro para você, Os 5 Níveis de Apego, do Dom Miguel Ruiz Jr. E o próximo hábito é querer corresponder às expectativas dos outros. Como é que você está lidando com aquilo que os outros esperam de você, né? Você está conseguindo fazer o que é possível ou está querendo fazer aquilo que o outro acha que é possível para você fazer? É importante que a gente comece a avaliar se essa necessidade de atender às expectativas dos outros está também atrelada a uma necessidade de aceitação e uma necessidade de agradar. Por isso que eu falo, é sempre um processo, nunca é sempre uma coisa só, porque cada ser humano é diferente. É igual, por exemplo, os florais. Às vezes a gente dá uma dica de floral aqui no vídeo, mas aquele floral ele é específico para essa situação X. Eu vou até indicar um floral hoje para vocês também. Mas cada pessoa tem uma fórmula de floral, por exemplo, pessoal, porque o que causa, por exemplo, a necessidade de corresponder às expectativas em uma pessoa não é a mesma na outra. Às vezes alguém faz por baixa autoestima, o outro às vezes faz por medo, né? Então são características da mesma coisa, mas características opostas, diferentes, né? Então a gente tem que avaliar sempre isso. O que está causando essa necessidade de atender às expectativas? Esse é um hábito também que vale a pena observar e vale a pena deixar no passado. O próximo hábito que vale a pena ser deixado no passado é ser muito reativo. Como você reage às pessoas que te fazem mal, que te deixam nervoso, que te deixam nervosa? Como que está a sua reação? É um rompante, explosivo? Você fica muito nervoso, muito nervosa? Então tá na hora da gente começar a observar a nossa reação. Principalmente quando a gente é muito reativo, a gente acaba perdendo, né, a capacidade de avaliar a situação com mais clareza, com o emocional um pouco mais equilibrado. Então, se você é uma pessoa muito reativa, talvez esteja na hora de você começar, por exemplo, a meditar ou fazer exercícios que
tenham gasto de energia, porque às vezes pessoas muito reativas também, quando elas vão para o exercício físico, para os esportes, esse nível de reatividade diminui, porque toda aquela carga energética que estava, né, dentro da pessoa acaba sendo colocada no esporte, nos exercícios físicos, então também é uma forma de diminuir essa reatividade. Além, é claro, do autoconhecimento, da meditação, os exercícios físicos também podem ser uma saída muito interessante se você é uma pessoa muito nervosa e muito reativa. O próximo hábito para se deixar no passado é deixar seus limites serem ultrapassados. Eu tenho um vídeo sobre como impor limites aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Sempre que a gente deixa, ou melhor, que a gente não estabelece um limite, as pessoas elas vão avançando. E se você vai dando essa abertura, elas vão avançando cada vez mais. E aí, diante desse não colocar limites, a pessoa que vai deixando os outros avançarem vai ficando cada vez mais ansiosa, mais estressada, mais cansada, porque não consegue impor esses limites. Então, se você tem alguma dúvida, assiste esse vídeo também que eu já deixei aqui no canal e saiba que dá para trabalhar tudo isso, mas você precisa olhar de frente para você, né? Por que que você não está conseguindo impor limites? O que está acontecendo? Tem algum medo? Tem alguma necessidade? Por isso que eu falo, é sempre importante avaliar o todo. Não existe resposta pronta quando se trata de seres humanos, suas emoções e seus sentimentos, certo? E o último hábito para se deixar no passado é a impaciência, é querer tudo para ontem, para agora. Eu me lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e ela disse assim para mim: eu odeio pessoa lerda. E aí eu fui avaliar, assim, olhar para a pessoa e percebi que não é que as pessoas que chegavam a ela que eram lerdas. Na verdade, ela que era muito acelerada, então ela queria tudo para ontem, do jeito dela. E aí ela dizia que as outras pessoas eram lerdas. Isso acaba, muitas vezes, fazendo com que a gente estabeleça relacionamentos muito... Como que eu posso dizer? Sabe quando as pessoas acabam criando inimizades porque querem tudo muito rápido? Ah, você tem que fazer isso logo. Ou o contrário. Às vezes, ao invés de ficar reclamando para outras pessoas que elas são lerdas e fazem as coisas devagar, essas pessoas pegam toda a responsabilidade para elas. Porque acham que os outros são devagar e aí começa a fazer tudo, pegar tudo para ela e aí se sobrecarrega. Fica difícil, fica um fardo pesado. Então é muito importante avaliar como está a sua impaciência, né? Você é uma pessoa muito impaciente, que quer tudo para ontem, quer que a vida se resolva num passe de mágica muito rápido. Respira, olha para as situações, para as coisas, para as pessoas. Elas são diferentes de você e elas vão reagir de formas diferentes a situações, né? A gente tem que começar a perceber como nós reagimos e diferenciar a nossa reação da reação do outro. Nunca vai ser igual, nunca vai ser do mesmo jeito. Eu posso ser mais calmo e você mais agitado. Não dá para eu querer que a gente se iguale, né? Ou você a mim. Então, muitas vezes a gente precisa olhar como está acontecendo todo esse relacionamento. E se isso está sendo prejudicial para a gente no trabalho, na relação familiar, como que tudo isso está acontecendo e como que está impactando positivamente ou negativamente na nossa vida. O floral, por exemplo, para pessoas que são muito impacientes, que querem tudo muito rápido, que não tem tempo de esperar e que estão sempre estressadas e correndo, agitadas, é o Impatience. O Impatience é um floral que vai ajudar muito para pessoas que estão nessa vibe, sabe? Tem que ser tudo para ontem, tem que ser tudo muito rápido, eu não aguento esperar. Ai, tá me dando uma aflição, sabe assim? Esse floral ajuda a acalmar. Mas foi como eu disse também no início do vídeo. Cada pessoa é um ser único, eu chamo de oceano, né? Tem várias características, várias circunstâncias. Então, um floral que é bom para um não vai ser bom para outro. Essa aqui é só uma indicação de floral para uma determinada situação. Mas se você tiver interesse em fazer terapia floral, é só me procurar, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo os meus dados direitinho, então você pode entrar lá no meu blog, no site, e olhar o preço da terapia e ver se vale a pena para você. E eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!